Você sabe quantas mulheres confundem química com compatibilidade? É como olhar para um incêndio e achar que ele é uma lareira. O calor é intenso, o brilho é hipnotizante, mas, se você chegar perto demais, vai perceber que ele consome tudo, inclusive você. Na mente feminina, esse fascínio é alimentado por uma dança invisível de hormônios e ilusões, onde a dopamina se comporta como uma maquiadora habilidosa, pintando o rosto de qualquer homem com as cores da perfeição temporária. E é nesse momento que nasce a armadilha. Acreditar que intensidade significa destino. Ele fala com você e seu coração acelera. Suas mensagens fazem você sorrir sozinha. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que seu cérebro está recebendo pequenas doses de recompensa intermitente. Ora ele aparece, ora some. Ora é doce, ora frio. É como um cassino emocional. Você não percebe, mas cada migalha de atenção o torna mais valioso para sua mente. Não por quem ele é, mas pelo contraste que ele cria. É reforço intermitente. O mesmo mecanismo que mantém um jogador viciado puxando a alavanca de uma máquina caça-níquel, esperando pelo próximo prêmio. Carl Jung dizia que o que mais nos atrai não é necessariamente o que é bom para nós, mas o que ativa nosso inconsciente mais profundo. E é aí que mora o teste. Não se trata de perguntar se ele é gentil, bonito ou engraçado. Trata-se de observar quem você se torna quando está com ele. Você se sente mais leve ou mais tensa? Mais confiante ou mais insegura? Um relacionamento saudável não deveria parecer um campo minado emocional, onde cada passo é calculado para evitar explosões invisíveis. O homem certo não testa a sua paciência ao ponto de quebrá-la. Ele não cria nódulos silenciosos na sua autoestima. Ele não te faz rolar na cama, madrugada adentro, analisando mensagens como se cada palavra fosse uma pista de um enigma. Isso não é amor, é dissonância cognitiva. É o seu cérebro tentando reconciliar ações e palavras que não combinam. Ele diz que se importa, mas te deixa sozinha em momentos importantes. Ele promete clareza, mas oferece silêncio. Sua mente, faminta por coerência, começa a inventar justificativas para protegê-lo da sua própria decepção. Imagine duas versões suas, sentadas frente a frente. Uma é aquela que você é ao lado dele, ansiosa, vigilante, sempre tentando decifrar. A outra é a que você era antes, mais livre, mais centrada, mais você. Agora pergunte-se, qual das duas parece mais viva? O homem certo não transforma você em uma versão menor de si mesma para caber no universo dele. Ele amplia seu espaço interno. Ele não se assusta com o seu brilho. Ele acende mais luzes. Há algo profundamente neurológico no amor verdadeiro. Ele reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a oxitocina, criando um ambiente químico de segurança. Quando você está com alguém certo para você, seu corpo não vive em alerta vermelho. Seus ombros não ficam constantemente tensionados. Seu estômago não dói de antecipação. O amor certo não é um suspense psicológico. É uma casa com portas abertas. Mas aqui está o paradoxo. Muitas mulheres confundem o caos com intensidade, porque foram condicionadas a acreditar que amor sem turbulência é morno. Crescemos ouvindo histórias onde a paixão vem carregada de obstáculos, mal-entendidos, idas e vindas, como se estabilidade fosse sinônimo de tédio. Isso não é verdade. Estabilidade é combustível para que a conexão cresça sem medo. É o terreno fértil, onde duas pessoas podem criar raízes profundas. E se você quer saber se ele é o certo, faça o teste de Jung, adaptado à sua realidade. Observe o que seu inconsciente revela quando você está com ele. Seu corpo relaxa ou se arma? Sua mente expande ou encolhe? Seu futuro parece mais claro ou mais nebuloso? Porque o certo para você não é aquele que atiça inseguranças disfarçadas
de borboletas no estômago, mas o que traz paz disfarçada de entusiasmo. E aqui está a de verdade, que poucos têm coragem de encarar. O homem certo pode até ser menos dramático, menos enigmático, menos fogos de artifício, mas é exatamente isso que o torna valioso. Ele não alimenta vícios emocionais. Ele não te dá a dose para depois tirar. Ele constrói, dia após dia, uma base tão sólida que você não precisa se perguntar quando tudo vai desmoronar. Você precisa lembrar que o seu valor não se mede pelo quanto você consegue resistir à dor para manter alguém por perto. Se o amor dói mais do que cura, não é amor. É apego travestido de destino. E quanto mais cedo você enxergar isso, mais cedo vai perceber que o teste verdadeiro não é descobrir se ele é o certo, mas se você é capaz de se manter fiel a si mesma diante de qualquer encantamento passageiro. E é nesse ponto que muitas mulheres falham no teste, não porque não sejam inteligentes, mas porque subestimam o poder que o próprio cérebro tem de sabotar a clareza. A neurociência explica: quando você se envolve romanticamente, o sistema de recompensa do cérebro dispara, como se tivesse encontrado uma fonte rara de sobrevivência. Dopamina, serotonina e oxitocina inundam o corpo, criando uma sensação de euforia. É químico, é biológico e é perigoso, porque essa euforia pode fazer você ignorar sinais de alerta gritantes. O homem que some por dias, mas volta com um sorriso encantador, ativa em você um ciclo viciante. Seu cérebro associa a ausência dele com a antecipação da recompensa, e a recompensa, a volta dele, com um prazer quase narcótico. É assim que nasce a dependência emocional. Não porque ele seja extraordinário, mas porque ele manipula, mesmo sem perceber, o ritmo das suas emoções. É a mesma lógica que mantém milhões de pessoas presas a redes sociais, puxando para baixo a tela na esperança de encontrar algo excitante. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. E aqui está o golpe mais sutil. Se você não percebe que está presa em um padrão emocional, vai acreditar que é o universo testando sua paciência, quando na verdade é o seu inconsciente repetindo velhas feridas. Se você cresceu em um ambiente onde amor vinha acompanhado de instabilidade ou validação condicional, há uma chance enorme de que seu corpo ache isso familiar. E familiaridade, para o cérebro, se confunde perigosamente com segurança. O homem certo, porém, não precisa criar incertezas para manter você interessada. Ele não te deixa em dúvida sobre a importância que você tem. Ele não transforma carinho em prêmio que precisa ser conquistado. Ele oferece constância. E é exatamente isso que pode assustar alguém que foi moldada pelo caos. Porque no início, constância pode parecer sem graça. Mas a verdadeira questão é: você quer viver um romance que te excita e destrói? Ou um amor que te eleva e sustenta? A inteligência emocional entra aqui como um farol. É a capacidade de olhar para a própria reação, para os próprios gatilhos, e não ser governada por eles. Quando você desenvolve essa habilidade, começa a perceber que não é o ele que é o teste, é você. É a sua disciplina emocional de não se deixar sugar pelo vício do drama. É o seu autocontrole de escolher a paz, mesmo quando a química implora pela tempestade. E esse autocontrole não significa frieza. Significa que você se recusa a se jogar de um penhasco só porque alguém te chama lá de baixo com uma voz sedutora. Significa que você sabe reconhecer quando o calor que sente é de um abraço seguro ou de um incêndio prestes a consumir tudo. Significa que você é capaz de dizer não a um fascínio perigoso para dizer sim à sua própria sanidade. Há um detalhe que a psicologia comportamental deixa claro: relacionamentos não mudam a essência de uma pessoa, apenas revelam mais dela com o tempo. Se no início ele te faz sentir insegura, não espere que meses ou anos resolvam isso. Ao contrário, a tendência é que o padrão se intensifique.
É como plantar uma semente em solo árido, esperando que, com o tempo, floresça um jardim. O terreno é tão importante quanto a semente. Quando você olha para ele, pergunte-se: este homem desperta o meu melhor ou apenas o meu lado mais vulnerável? Ele alimenta minha confiança ou minha necessidade de provar meu valor? O homem certo, mesmo sem ser perfeito, é aquele que cria um ambiente onde você floresce naturalmente. Ele não te poda, não te compara, não te mantém numa corrida constante por migalhas. E talvez o aspecto mais revelador seja este: quando você está com ele, você sente que pode respirar fundo. Não há o peso invisível da vigilância emocional, aquele estado constante de avaliar cada gesto, cada palavra. O corpo sabe quando está seguro, e o corpo também sabe quando está sendo usado como campo de batalha para manipulações sutis. Se ele é o certo, a sua intuição não vai gritar de alerta a cada silêncio prolongado, a cada mudança repentina de humor. A paz que você sente ao lado dele não será fruto de negação ou anestesia, mas de alinhamento genuíno. E essa paz não é tédio. É liberdade emocional. É o espaço que você precisa para crescer, criar, se reinventar, sem o medo constante de perder a base sob seus pés. Porque no fim, o teste não é se ele é o certo para você, mas se, ao lado dele, você é capaz de permanecer inteira. E quando essa consciência começa a se instalar, algo poderoso acontece. Você para de medir o valor de um homem pelo quanto ele te falta. A ausência deixa de ser um tempero excitante e passa a ser um indicativo de distância emocional real. E é nesse momento que muitos homens que viviam no conforto da sua espera começam a sentir o desconforto da sua presença plena e consciente. Psicologicamente, é como se o seu cérebro, antes condicionado a buscar recompensas imprevisíveis, começasse a rejeitar o jogo. O circuito de dopamina que se alimentava da incerteza perde força e, em seu lugar, cresce o desejo por algo mais estável, mais nutritivo. É quase como trocar açúcar refinado por alimento de verdade. No início, o corpo estranha, mas depois ele nunca mais quer voltar para o vício. Carl Jung nos lembraria que, ao fazer isso, você está trazendo luz ao inconsciente. O que antes parecia atração inevitável começa a se revelar como um padrão repetido, um reflexo de algo que não foi resolvido lá atrás. E quando você resolve, não há mais terreno fértil para que certos tipos de homens criem raízes na sua vida. Eles podem até tentar, mas sua mente já não reage com o mesmo fascínio. E aqui está o aspecto mais sutil do teste. O homem certo não é aquele que te deixa constantemente tentando decifrar o que ele quer, mas aquele que te dá clareza, e você se sente confortável em acreditar nessa clareza. Porque sim, algumas pessoas até dizem o que sentem, mas o seu comportamento desmente cada palavra. Já o homem alinhado com você faz o oposto. Ele sustenta, dia após dia, a coerência entre o que fala e o que faz. Quando a neurociência fala sobre segurança emocional, ela não está descrevendo um estado abstrato. É algo físico. Seu batimento cardíaco se estabiliza, sua respiração se aprofunda, sua digestão melhora. O corpo inteiro responde à ausência de ameaça. E é esse estado que permite que você use plenamente a sua energia para criar, para amar de forma saudável, para explorar o mundo, ao invés de desperdiçá-la tentando interpretar sinais confusos. Muitas mulheres, porém, confundem esse estado de calma com falta de paixão. Isso acontece porque foram treinadas emocionalmente a associar amor com adrenalina. Mas a adrenalina constante não é paixão, é alerta. É o mesmo hormônio que seu corpo libera quando você está prestes a fugir de um perigo. Então, se o amor que você sente parece uma montanha-russa interminável, é provável que esteja vivendo mais um vício emocional do que uma relação verdadeira. O homem certo desperta outra coisa. Ele não ativa a sua necessidade de sobrevivência.
mas a sua capacidade de expansão. Ao lado dele, você sente que pode ser mais, não menos. Ele não te diminui para caber na vida dele. Ele amplia os limites da vida que vocês constroem juntos. Essa diferença é crucial, porque o que parece amor, mas te encolhe, é só controle disfarçado. E se você acha que isso é raro, é porque está olhando nos lugares errados. O problema não é a escassez de homens assim, mas a predisposição para se fixar nos errados. A psicologia chama isso de viés de confirmação. Quando você já acredita, consciente ou inconscientemente, que relacionamentos são difíceis, caóticos e dolorosos, você presta mais atenção aos homens que confirmam essa narrativa. O resultado é que você acaba se envolvendo com aqueles que perpetuam a visão que você já tinha e ignora os sinais de que existe algo melhor. Quando você muda essa narrativa, o filtro também muda. O tipo de homem que antes parecia irresistível perde o brilho, e aqueles que antes você considerava sem graça começam a revelar camadas de segurança, maturidade e respeito que o caos nunca foi capaz de oferecer. Isso não é coincidência. É o seu cérebro se reconfigurando para escolher o que realmente nutre, em vez do que apenas estimula. E é por isso que o teste psicológico de saber se ele é o certo não é sobre ele passar ou falhar como pessoa. É sobre ele se encaixar ou não no novo padrão que você estabeleceu para a sua vida. Por quê? Uma vez que você eleva o padrão emocional, não há mais retorno. Tudo que está abaixo disso se torna pesado, dissonante e impossível de sustentar. E talvez essa seja a parte mais libertadora. Quando você entende isso, não precisa mais terminar relacionamentos que não funcionam. Eles simplesmente deixam de existir, porque o próprio ambiente que você cria, emocionalmente saudável, seguro e estável, repele quem não sabe viver dessa forma. Esse é o ponto em que o jogo muda completamente. Não porque o mundo ao seu redor tenha se transformado, mas porque você mudou a forma como reage a ele. O teste de saber se ele é o certo deixa de ser um exercício de adivinhação e se torna quase instintivo. Você não precisa mais de sinais grandiosos ou provas dramáticas. Basta observar a sensação que ele provoca em você quando o brilho inicial desaparece. No começo de qualquer relação, há sempre um espetáculo químico no cérebro. O desejo, a novidade, a curiosidade, tudo isso acende áreas ligadas à recompensa e ao prazer. Mas é no silêncio entre os picos que a verdade aparece. Quando não há música alta nem enredo de novela para distrair, o que fica? Paz ou inquietação? Expansão ou contração? A psicologia comportamental nos mostra que relações saudáveis se consolidam na previsibilidade. Isso não significa monotonia, mas consistência emocional. É saber que, se você cair, haverá braços para te segurar, e não uma parede invisível que aparece apenas quando é conveniente para ele. A consistência é a prova de caráter que não pode ser encenada por muito tempo. Quem é inconsistente sempre se denuncia com o tempo. E aqui está algo que poucas percebem. A verdadeira compatibilidade não se revela no que vocês fazem juntos, mas no que vocês suportam juntos. O homem certo não é apenas aquele com quem você ri, mas aquele com quem você enfrenta o silêncio, as dificuldades, as decisões sérias, e ainda assim sente que continua sendo você. Ele não apaga sua voz nas conversas difíceis, não usa a sua vulnerabilidade como munição, não a deixa sozinha no campo de batalha emocional. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. A questão é, essa transformação te deixa mais forte ou mais fraca? Porque há relações que corroem aos poucos, e você só percebe quando já perdeu pedaços de si mesma. Outras, no entanto, lapidam, tiram excessos, moldam e revelam o que há de mais sólido em você. A neurociência confirma.
Quando você está emocionalmente segura, o cérebro não precisa gastar energia em vigilância constante. Isso libera recursos para criatividade, empatia e crescimento pessoal. É como trocar um computador sobrecarregado por um sistema leve e rápido. Sua vida inteira funciona melhor. E, paradoxalmente, quando você está nesse estado, você se torna ainda mais atraente. Porque nada é mais magnético do que uma mulher que transborda serenidade e autoconfiança. Mas aqui entra um desafio. Mulheres que viveram muito tempo no padrão do caos podem achar essa serenidade desconfortável no início. É como entrar num quarto silencioso, depois de viver anos ao lado de uma estrada barulhenta. No começo, o silêncio parece estranho, mas, pouco a pouco, o corpo começa a reconhecer que aquilo é paz, e que paz também é prazer. E o homem certo é aquele que não teme o seu silêncio. Ele não precisa preenchê-lo com barulho, com drama ou com jogos emocionais. Ele sabe estar presente sem sufocar, dar espaço sem desaparecer. Ele entende que a força de um vínculo está menos no quanto vocês se agarram e mais no quanto vocês confiam. Se você está tentando entender se ele é o certo, olhe para como ele lida com o seu brilho e com as suas sombras. Alguns homens só sabem lidar com a versão leve e divertida de uma mulher, mas fogem quando ela mostra profundidade, dores, imperfeições. O homem alinhado com você não teme a sua complexidade, ele a admira, porque sabe que é nela que mora a sua autenticidade. E talvez o maior indicativo de que ele é o certo seja este. Ao lado dele, você não sente necessidade de se encolher para caber. Você não precisa suavizar suas opiniões, medir cada gesto, controlar cada riso ou cada lágrima. Você pode existir inteira. E ele não só suporta essa inteireza, ele se orgulha dela. No fundo, não existe mistério. O teste psicológico, quando você entende de verdade, é simples. Se ao lado dele você se sente livre e ainda mais conectada a si mesma, é porque o vínculo é seguro. Se, ao contrário, você vive pisando em ovos, negociando sua essência para manter o nós vivo, então ele não é o certo. Porque amor de verdade não exige que você deixe de ser quem é para continuar sendo amada. E quando essa clareza se instala de vez, algo quase mágico acontece. Você para de testar homens e começa a selecionar ambientes emocionais. O foco deixa de ser sobre se ele é o certo e passa a ser sobre se a relação é o lugar certo para a sua essência crescer. Esse é o salto que diferencia quem vive presa em ciclos de frustração de quem constrói conexões genuínas. A psicologia chama isso de locus de controle interno, a capacidade de assumir a responsabilidade sobre onde você investe energia, em vez de reagir apenas ao que o outro oferece. Quando você muda para esse estado, não importa o quanto ele seja encantador, bonito ou difícil de encontrar. Se o espaço que vocês criam juntos não é fértil, você simplesmente não fica. Não porque ele tenha falhado, mas porque você se recusa a falhar consigo mesma. É aqui que a filosofia do desapego se conecta com a neurociência. Ao deixar de depender da validação dele para sentir valor, você quebra um ciclo químico poderoso. O cérebro, que antes associava sua autoestima à presença dele, começa a criar novas conexões. Satisfação própria, prazer na sua própria companhia, orgulho das suas próprias decisões. Você para de viver em déficit emocional e começa a operar com excedente. E homens percebem isso. O homem certo vai admirar e se alinhar com essa força. O errado vai tentar diminuí-la, porque não sabe se relacionar com alguém que não precisa dele para existir. É por isso que, quando você se reconstrói emocionalmente, certos tipos de relacionamentos simplesmente deixam de acontecer. Eles não encontram onde se encaixar. Carl Jung dizia que até você se tornar consciente do seu inconsciente, ele irá dirigir a sua vida.
e você vai chamá-lo de destino. A partir do momento em que entende isso, destino deixa de ser uma roleta emocional e se torna uma escolha consciente. Você para de esperar que o universo envie sinais e começa a criar critérios claros. E critério é o que separa a conexão real de distração passageira. E um desses critérios é a reciprocidade. Não aquela baseada em gestos grandiosos ocasionais, mas na soma constante de pequenas atitudes que mostram que ele está investindo tanto quanto você. É perguntar: quando você recua, ele se aproxima? Quando você precisa, ele está lá sem que precise implorar? Ou é só presente quando quer algo em troca? A neurociência da atração mostra que nosso cérebro é sensível a padrões. Pequenos rompimentos de consistência emocional, quando repetidos, corroem a confiança mais rápido do que traições explícitas. E confiança é o tecido invisível que sustenta qualquer vínculo. Sem ela, tudo o que resta é performance, e performance não alimenta a alma. O homem certo, no fundo, não precisa ser testado. Ele demonstra a maneira como te escuta sem apressar sua fala, o cuidado em respeitar seus limites, mesmo quando eles não favorecem seus próprios desejos, a naturalidade com que ele celebra suas vitórias sem sentir que perde espaço, a ausência de competição, a presença de cooperação. Mas, para perceber tudo isso, você precisa estar emocionalmente desperta. Porque se ainda estiver presa ao fascínio pelo caos, pode confundir a tensão intermitente com interesse genuíno. Pode achar que a euforia é sinônimo de amor. E não é. Amor não queima rápido. Amor é fogo que aquece sem destruir, que dura, que ilumina mesmo quando não há espetáculo. No momento em que você internaliza isso, um tipo de liberdade nasce. Liberdade de não correr atrás, de não tentar provar valor, de não negociar seu brilho. Liberdade de dizer não, sem medo de perder algo. Porque você entende que, se algo exige que você se perca para mantê-lo, nunca foi seu de verdade. E nesse estado, o teste deixa de ser uma pergunta e se torna uma sensação. Você sente no corpo quando está no lugar certo. Você sente na mente quando a energia flui ao invés de ser drenada. Você sente no coração quando está sendo amada de forma que o fortalece e não que o fragiliza. A mulher que entende seu próprio valor não persegue. Ela atrai.